Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar do nosso refratômetro. Quem acompanhou um pouquinho os meus posts e o meu vídeo sobre o início da maturação, que a gente chama de Verason ou de pintor, já ouviu falar nele. Esse equipamento aqui é um equipamento que a gente usa para fazer a medição dos açúcares da baga, quando já foi iniciado o processo de maturação, quando ele já está em andamento. Ele mede através da refração da luz, né? A luz passa por aqui e ele faz a leitura do suco da uva que a gente coloca aqui, da baga. E o valor que sai aqui, o número que a gente vê aqui no visor, é chamado de grau Brix. É uma unidade, né? É uma escala que se mede então os açúcares. Quanto maior, vai do zero. Geralmente a da uva, no refratômetro, né, existem vários tipos de refratômetros e várias frutas, geleias que a gente pode medir a concentração de açúcares. No caso da uva, geralmente o refratômetro vai de 0 a 32, mais ou menos, tá? É um parâmetro só, porque, por exemplo, as uvas de vinho, as vites viníferas, não alcançam teores assim muito acima. Aqui no Brasil, dificilmente acima de 26, 27 graus Brix, que a gente mede. É uma escala de medida, tá, gente? E aí a gente pode, quanto maior é esse número que aparece aqui, mais açúcares eu tenho e mais madura tá a minha uva. É essa que é a ideia, né? E aí a gente tem tabelas que a gente pode checar para ver, então, de acordo com o número que dá aqui, né? Quanto de teor alcoólico o meu vinho vai ter, porque a gente sabe, os açúcares que estão na baga que vão ser fermentados pelas leveduras e transformados em álcool. Então, por isso que é interessante que eu não colha a minha uva muito abaixo de um Brix ideal para eu ter um teor alcoólico de acordo com o estilo de vinho que eu vou elaborar. Né? Se eu quero um vinho com teor alcoólico de 13 graus, por exemplo, de 13%, 13 graus, 13%, eu não posso colher uma uva com 18 graus Brix, por exemplo, que eu não vou conseguir alcançar, tá? Então, por isso que é importante a gente acompanhar a maturação no vinhedo durante toda essa etapa, depois que ela já atinge uns 50%, né, de todo o vinhedo, a gente começa a acompanhar essa maturação diariamente. E também não é o único parâmetro que a gente acompanha para definir maturação, tá, gente? A acidez é um outro parâmetro muito importante, então eu tenho que saber o quanto a minha acidez está diminuindo e o quanto os meus açúcares estão aumentando. Eu não quero uma acidez muito alta, se eu vou fazer um vinho tinto, por exemplo, mas eu não posso também não ter acidez. A minha acidez não pode estar caindo muito rápido, porque eu preciso de acidez. Todos os vinhos precisam de acidez. Isso ajuda na sanidade do vinho, né? Ele fica protegido da contaminação de micro-organismos, ajuda no período de guarda, no tempo que esse vinho vai ficar vivo, entre aspas, então é muito importante. E além disso, a gente tem que acompanhar, além dessa maturação, de eu medir o quanto de açúcar tem na minha uva, eu também tenho que acompanhar a maturação fenólica. Eu tenho que saber como os meus compostos fenólicos estão também amadurecendo. É importante, por exemplo, os taninos. Eu sei que na casca e na semente eu tenho muitos taninos. E se esses taninos não estiverem maduros, adequados, eu vou ter aquela sensação de adstringência que a gente fala, que é aquela secura da gengiva, aquela coisa quando eu como uma banana verde, por exemplo. E eu não quero que o vinho tenha essa expressão, a não ser que a casta traga isso e seja uma característica da casta, da variedade da uva. Mas no geral, a gente tem uma semente que tem que estar madura o suficiente, quando a gente morde, ela tá bem crocante e bem marronzinha a cor dela, tá ficando ideal. Eu tenho que ter uma casca que eu sinta os taninos, mas eu sinta os taninos de forma não agressiva, não é aquela coisa que me incomode. Então, tudo isso é avaliado quando eu faço uma degustação das bagas no vinhedo também. Essa maturação eu acompanho mastigando casca, mastigando semente, sentindo tudo que a baga tem ali, como está a composição dela. E além da maturação fenólica, a gente também tem a maturação aromática, que é super importante. A gente vai acompanhando como esses aromas dessa variedade, então a gente sabe que cada variedade tem um perfil aromático, né?
a gente vai acompanhando, ver se ela está expressando esses aromas que são característicos da variedade. Também é um componente importante. Então, são vários parâmetros que a gente acompanha para saber o período correto da colheita, para determinar a data da colheita, tá? Então, como eu faço? Quando eu tô lá, eu levo esse refratômetro para o vinhedo limpo, tá? Passo água destilada, enxugo bem para não ter água, não ter nenhum outro líquido ali, levo para o vinhedo e lá eu vou pegar as bagas nos diferentes pontos e vou espremer mesmo aqui, ó, o suquinho dela. Essa aqui tá com um pouco suco ainda, porque ela tá verde, ó. Mas são gotinhas, eu esfrego aqui se não tiver um suco muito, ó. São gotinhas, deixa eu ver se dá pra ver, né? Ó, o suquinho ali, tá vendo? Ó. E aí eu fecho a minha tampa, tá? Pra segurar o líquido ali. E eu vou olhar ali enquanto tá. Essa aqui é uma partezinha que vai ficar do 0 até o número que tá o Brix dessa uva que eu tô medindo, fica branco. E depois para cima fica azul. Eu vou tentar mostrar para vocês, ver se vocês conseguem ver o quadradinho ali que aparece. Ó lá, tá vendo? Acho que não dá para ver bem, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar o foco para vocês verem mais. Ó lá, ó. Tá vendo a diferença do azul? Deixa eu ver se eu aproximar fica melhor. Do azul pro branco, ó lá, tá mais ou menos no 15, 16. Conseguem ver? Deixa eu aproximar mais, ver se dá certo, né, gente? Que eu acho que se eu Ó lá, isso. Eu tô com um pouquinho de, né? Não tô conseguindo fixar. Mas vocês perceberam? Essa é a medida. Ali naquela linha que para baixo tá branco e para cima tá azul, eu tenho quanto tá valendo o meu Brix. No caso dessa uva aqui, tá quase 16 graus Brix. Tá adequado? Ainda não, né? Uma uva de vinho, geralmente a gente vai colher, dependendo do estilo, mas vai variar entre 20 e 23. Em anos bons, excelentes, que eu consigo ter sanidade da uva lá no vinhedo, até 24, 25 brix. Tá? O ano passado, na safra de 2020, a gente teve um ano tão excelente no período da maturação, no momento da maturação da uva, a gente teve um ano seco, então os açúcares se concentraram muito, então alguns produtores conseguiram colher uvas com 27, 28 graus Brix. É comum? Não. Por isso que a gente teve na safra vinhos nobres, vinhos tão alcoólicos de 14,5, 15, 15,5, porque a gente tinha uma concentração de açúcares muito alta. É o nosso normal? Não. O nosso normal é a gente colher uma uva com 23, 24, né, e ter um vinho de 12,5, 13,5, mais ou menos, de grau alcoólico, né? Porque na época da maturação a gente não consegue manter tanto tempo a uva assim, porque começa a mudar o clima, de repente começa a chover. A gente teve agora um problema, né, com chuva, porque foi bem no momento que a maturação havia começado e foram vários dias de chuvas, então isso comprometeu um pouco, principalmente a sanidade, né, com podridão. Então tudo depende do ano que a gente tem, das condições climáticas que a gente tem naquele momento, tá? Mas é assim, tá, gente? É bem simples de ser utilizado. A gente coloca o suco aqui e faz essa leitura como eu mostrei para vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, mas é para isso que serve o refratômetro. A gente tem refratômetros também que são de bancada de laboratório, que é um pouquinho maior, que daí, né, tem todo um outro formato, e é digital, mas mede igual, tá? Não tem diferenças assim entre esse daqui, ele é muito preciso também, assim como o de laboratório. O que eu queria deixar hoje aqui era isso, né? Explicar um pouquinho como a gente mede, como a gente acompanha a maturação lá no vinhedo de forma bem prática, e como é importante esse parâmetro para definir colheita. Então a gente tem que estar muito atento e fazer esse monitoramento constante para definir com precisão a data da nossa colheita, levando em consideração também questões climáticas, chuva, frio, vento e a sanidade da uva, se ela tem vento, chuva, muito quente, são vários parâmetros. E aí a gente também vê a sanidade, essa uva tá sã, ela tá sadia, ela pode permanecer lá mais tempo? Se ela estiver bem, ela pode ficar lá. Agora, se ela tiver com problema de podridão, de algum
pássaros, que a gente tem muito problema com isso também, a gente tem que adiantar a colheita por conta disso. Então, a gente tem que ir avaliando todos os parâmetros e chegar num ponto de equilíbrio para não ter nenhuma perda significativa, né? E para ter qualidade, ao mesmo tempo, preservar a qualidade do vinho. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que essa informação seja bem interessante e a gente vai se vendo por aqui. Um beijo e uma ótima semana.